conosco, ela é muito especial, Lizy Toledo. Ela é filha de Deus, casada com o Guilherme e mãe do Rafael. E ela é professora na EBD Infantil. Sabe quanto, gente? Fiquei pasmo, essa carinha de nova, vocês vão ficar surpresos. 24 anos, em torno de 24 anos, ela é professora na EBD Infantil. Eu quero dar bom dia e já agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente no Manhã EPP. Bom dia, Lídia. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, sua alegria é contagiante, Liz. Tem a ver de dar aula com as crianças todo esse tempo ou é seu isso? Acho que é meu, mas dar aula para crianças faz a gente sempre lembrar de ser criança, né? Você está envolvido com criança, traz sempre isso à memória. Você tem que estar envolvido no mundo deles. Não tem como você entrar numa sala de aula e não entrar no mundo deles. Né? Se você chega lá sendo o adulto, você vai ser o adulto e eles vão te reconhecer como adulto. É muito cristão isso e muito missionário isso, porque para você ser missionário você tem que entrar no mundo da cultura que você está indo, né? Que legal, e Deus e a Bíblia fala para a gente que aquele que não tiver o coração de criança não for que nem os pequenininhos, né? Então já é muita coisa aí dá para falar o tema de hoje, né? Mas, Liz, além de te agradecer por estar aqui, eu quero pedir, então, essa caminhada toda aí de 24 anos, né? Eu queria que você falasse para a gente qual a importância de ensinar a criança, de educar as crianças, né? Não só no dia a dia, como, né, a educação natural, mas com a EBD. Educar é você formar o desenvolvimento da criança, né? É você formar o intelecto, é você formar o moral, é você formar um ser humano. Quando a gente fala de EBD, a gente fala aqui da questão de auxiliar a criança a entender melhor e mais profundo a palavra de Deus, a ela aprender a manusear a Bíblia, a ela aprender a entender por que os livros estão ali, qual a temática de cada livro, e ela se sentir parte, ela pertencer a um grupo dentro da igreja. A igreja é a nossa família. E a área onde as crianças estão, onde elas se sentem parte, é ali, na escola dominical, onde ela tem amigos da mesma idade, onde ela tem outros professores que também estão ali, que são exemplos para elas, onde ela pode ser ela mesma e aprender de Deus. E a linguagem dela também, né, é importante. Exatamente. É importante a gente ter um espaço para a criança, para você falar a linguagem da criança. Dentro do culto, aquela mensagem que o pastor traz para a gente, ela é vazia para as crianças. As crianças precisam ter algo palpável, elas precisam ter visual, elas precisam interagir com aquilo. Às vezes você tem um boneco para ela pegar, às vezes você ter uma imagem para ela tocar, alguma coisa, a pintura, a atividade. Isso traz para dentro do mundo da criança a real história da Bíblia. Ontem a gente estava comentando aqui sobre a EBD dos jovens, né? E aí o Matheus até comentou com a gente que quando ele fala, minha professora da EBD, quando eu era pequena, não deixou eu saber de algumas coisas. Como é interessante a questão da idade, das faixas etárias, né? E por isso que a gente está fazendo, durante toda a semana, um especial aqui sobre EBD, tendo em vista que na terceiro domingo de setembro é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então, por isso que a gente está essa semana toda fazendo um especial de EBD e qual a importância, que nem o Matheus falou, quando eu era pequeno, minha professora não deixou eu saber de algumas coisas. Depois vai linkando, né? O Pedro até falou que vai linkando as ideias. Depois você fala, aquilo, minha professora não tinha falado, mas agora tem a idade certa para entender, né? Exatamente. Eu acho que cada idade você pode trazer um conceito, né? As crianças, elas não trabalham com abstrato, né? A criança trabalha com o real. Então você precisa pegar e trazer para ela aquela história. Se você traz a história de Davi, você tem que trazer a história de Davi como filho de Deus. Davi foi um herói ali naquele momento, mas ele não era capaz de ser aquele herói, né? Então você tem que mostrar que quem estava com Davi era Deus, né? E você não precisa dizer que como Golias morreu exatamente para a criança de 1 ano, né? Agora, para a criança de 12 anos, você tem que contar. Sim, a pedra bateu na testa, mas depois ele foi lá e pegou a espada e cortou a cabeça de Golias, né? Então, assim, isso precisa ser contado. Agora, não precisa ser contado para uma criança de 1 ano. Ela precisa entender só que Deus deu a força e ele venceu o gigante. Olha, que interessante. E até por isso que a gente tem que... É uma pergunta, né? Por que a gente tem que fazer essa divisão, então, das salinhas, né? Porque no culto acaba indo uma faixa etária maior, né? Uns grupos maiores. Aí nas salinhas tem essas divisões mais próximas de idade, né? Exato. Aqui em Pinheiros, a gente tem uma divisão bem
por faixa etária mesmo, acho que são só 2 salas que a gente acaba juntando 2 idades, porque a gente percebeu que se você está dentro da faixa etária correta, você consegue trabalhar melhor, você traz melhor para o dia a dia, né? Então, assim, a gente aqui está trabalhando com o mesmo material, é o mesmo tema para todas as salas. Então, de 1 até 11 anos, eles vão aprender o mesmo texto. Então, esse final de semana, eles vão receber a aula deles, que é de 1 Timóteo 6, dos versículos 6 a 10. Né? Então, se a gente pegar a aula que vai vir para o berçário, eles vão entender que precisa ter alegria em ter Jesus e que você tem que ser contente em ter aquilo que você tem. Já os juniores, eles vão entender que a cobiça é pecado. Eles vão entender quais as consequências desse pecado. Então, quando você separa por faixa etária, você consegue focar melhor, direcionar melhor a aula para que eles aprendam melhor. E o pessoal já está participando aqui. Muito ó. bom. A Ruth Sobrinho colocou, bom dia. Lídia, tô com saudade do seu cabelo solto, ele é muito passar preso. Amanhã eu venho com ele solto. A Patrícia, que Obrigada. está sempre com a gente, também colocou bom dia. O Adriano colocou bom dia, irmãos. Sempre é bom estar com vocês, sempre edificação e crescimento na fé. Deus continue abençoando ricamente. Muito obrigado, Adriano. Deus abençoe. Lá de Fortaleza, do Ceará, ele também colocou a EBD, a melhor escola do mundo. E a gente concorda. A Débora colocou, Ruth, eu também acho. E colocou, bom dia, trabalhar com crianças é uma bênção, um presente de Deus. A Juliana também está aqui e falou, bom dia, Matos. A EBD foi um divisor em minha vida, amo, e um coraçãozinho. E a Cíntia colocou, realmente, na escola dominical, crianças na escola dominical é tudo muito importante. Muito legal as participações. Muito bom, né? Obrigada, gente. Obrigada. É muito gostoso ter vocês participando aqui com a gente. É muito gostoso mesmo. Mande mais comentários, perguntas e manda o link aí para alguém que tem criança ou para a igreja para incentivar a ter EBD se não tenha e se já tem para dar ideias, né? Isso aqui é a interação, interatividade. Olha só, Lise, me fala uma coisa. Mãe do Rafael, qual é a relação de educar em casa e educar na igreja? Existe uma grande diferença, né? A gente tem que pensar que a fé começa em casa, né? A fé não começa na igreja. Aqui na igreja, a gente tem 1 hora com as crianças para falar da palavra de Deus por semana. Em casa, nós temos a semana inteira, né? Então, esse versículo mesmo que a gente leu de Deuteronômio aqui, fala sobre o inculcar, né? Sobre falar, em casa, na hora que a criança estiver com medo, que a gente vai falar que Deus é grande, que Deus vai estar com ele todos os dias. É na hora que ele cair, se machucar, que você vai falar assim, olha, Deus vai te ajudar, a gente vai orar, vai melhorar, né? É em casa que você vai ensinar ele a vivenciar os conflitos através da palavra de Deus. Né? Aqui na igreja, a gente tem um tempo muito curto, a gente só aprofunda a história. Então, é em casa que a vida cristã e que a fé vem, porque a fé vem pelo ouvir, né? E é em casa que eles vão ver. Então, é no culto doméstico, é nas suas atitudes, é na conversa, é na oração da hora do almoço, na hora de acordar, antes de dormir, você falar, se eu não tiver, Deus está com você. Então, assim, Olha, é nesse momento que você faz a fé crescer. A igreja é um apoio, né? Nós somos um apoio. A gente vai ajudar, talvez, numa linguagem mais apropriada, que tem pai que não consegue contar uma história com uma linguagem apropriada para o filho. Então, ele vem aqui na EBD, ele tem um visual, ele tem um professor que se preparou ali para contar aquela história e vai trazer ele para o mundo da história, né? E em casa, não, ele vai ter o dia a dia, que é o mais importante. E um complementa o outro, né? Exatamente. É interessante isso. E o Rafael tem quantos anos? Rafael tem 2 anos. Meu Deus! Mas, Lise, 24 anos de professora da EBD, me conta uma coisa, você começou a dar aula com quantos anos? Você era uma criança, praticamente. Comecei a dar aula com 16 anos. Menina, que bênção, né? Eu sempre gostei muito de criança e a verdade, assim, todo mundo fala, o que você quer ser quando crescer? O meu sonho sempre foi ter uma família, sempre foi ser mãe, cuidar de criança. Então, assim, eu sempre gostei muito mesmo de cuidar, de estar ali nesse mundo das crianças. E eu gosto bastante de ensinar a palavra de Deus para eles. Que demais. E, na verdade, você aprende, né? Porque a troca com eles é gigantesca, é muito bom. E eles são muito inteligentes, né? Como eles pegam rápido as coisas, Não, muito eles bom, são né? rápidos, eles são inteligentes, eles trazem perguntas que você às vezes nem estava preparado para responder. Várias vezes, né? Exatamente. E aí você tem que depender de Deus, entregar para Ele e responder, né? Falando nessas perguntas, Lise, como então os professores, como é que é a preparação para ser um professor da EBD das crianças?
Na verdade, para a gente se preparar para ser professor, eu acho que primeiro você tem que ter vida cristã, vida com Deus. Não adianta você querer ser professor e você não ter uma vida com Deus, porque não tem como você ensinar daquilo que você não vive, né? A gente precisa viver a palavra de Deus para poder transmitir. Depois disso, você precisa se preparar. Então, você não sei qual é o texto que a gente vai dar, né? Então, nessa semana a gente vai dar Timóteo. Então, você tem que entender quem foi Timóteo, o que Timóteo fez, por que ele está ali, por que aquele texto está ali, contexto e tudo mais. E aí trazer para a linguagem das crianças. Depois que você faz tudo isso, né, você pensa em que recurso usar. Né? Se você vai dar aula para uma criança de 2 anos, você precisa ter algo palpável para ela ver, precisa ter uma imagem, precisa ter um recurso, precisa ter um boneco, precisa, sei lá, a gente vai contar a história de Moisés. Eu gosto de trazer muita coisa da minha aula. Então, trazer uma bacia com água, colocar o cestinho na água, elas vivenciarem o barquinho, o bebê. Então, cada uma pega, põe o bebezinho na água, elas sentem, elas vão realmente vivenciar isso, né? Lembro uma vez também que eu dei aula, era uma sala de 6 anos, e a gente foi dar aula sobre o Daniel na Cova dos Leões. Nossa, e aí, imagina para as eu crianças. convidei o Nenê, acho que o Nenê já veio aqui no programa, né? Sim, que é um diácono sim. aqui da nossa igreja, e mais 2 homens, e falei para eles, vamos fechar a sala vai estar escura, na hora que eles abrirem a porta, vocês ficam fazendo o rugido do leão. Eu lembro que a experiência deles entrarem numa sala com o leão trouxe para eles, nossa, que medo. Sim. Imagina o medo que Daniel sentiu. E aí contar a história e mostrar como Deus é capaz de tirar todos os nossos medos, é capaz de, né, nos proteger. Então, você tem que trazer para o mundo deles. Né? A gente tem muito curso hoje, tem muito curso à disposição, tem muito visual na internet, tem vários sites que você pode ter imagem gratuita, tem imagem que você pode pagar, e aí você tem uma infinidade. Tem as editoras que são boas, mas o que você tem que ensinar é a Bíblia. E para as crianças, mas às vezes o pessoal pensa, não, eu vou só contar uma história para criança, tal, mas tanto você tem que estudar para conseguir fazer aquela história que é bem densa, conseguir ser entendida por uma criança, né, é bem complicado isso, né? Você tem que realmente saber da história, isso que a gente falou. A criança, ela traz perguntas que, se você não estivesse preparado, você não vai saber responder. Né? As crianças, elas veem o mundo de uma maneira diferente da nossa, né? Sim. Então, às vezes, a dúvida dela nunca foi uma dúvida sua, mas você saber explicar para a criança essa dúvida, para você conseguir fazer isso, você tem que saber toda a história, entender o contexto, porque senão você não consegue responder. É verdade. É um dom, Lise? É um dom. Né? Eu acho que é um dom e Deus te capacita, mas é um dom. Dar aula para crianças é um dom. É porque a minha irmã, ela é professora de crianças e ela cuidou de crianças também, e ela tem uma experiência, até ela comenta aqui, a Débora está comentando, né? Ela comentou aqui, quando contei a história de Davi para as crianças de 4 e 7 anos, eu fiz isso, não falei da cabeça cortada, e a história preferida dele. E ela conta essas experiências, e eu acho muito interessante, porque ela tem um dom para lidar que eu não tenho, entendeu? E isso que eu queria comentar com você, é um dom, e eu queria perguntar para você assim também, alguma história que te marcou assim com as crianças nesse tempo todo? Deve ter milhares, infinitas, né? Mas assim, alguma que você traz no coração que te marcou assim, da criança aprendendo sobre a Bíblia? Eu acho que a história que me marcou e que me marca até hoje é a Páscoa, né? Uau. Eu acho que eles entenderem por que Jesus veio é maravilhoso. Eu fico emocionada, porque o real papel, né, nosso é falar da salvação, é falar de Jesus. Então, quando a gente fala da história de Jesus e eles entendem que Jesus é quem vai ligá-los novamente a Deus, porque a gente vai errar sempre, isso é maravilhoso. Né? A gente vê isso, e vê isso nos olhos deles, eles entenderem que o coelhinho da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa. Né? É uma brincadeira. Então, que Jesus é o real sentido, isso é maravilhoso. É interessante ver, Lise, o
o propósito central da EBD. A gente vê que a gente está comentando da EBD aqui do começo, dos jovens, dos adolescentes, né, das crianças agora, e vê que o propósito central da Escola Bíblica Dominical, por isso que fala que é a melhor escola do mundo, é cristocentrismo. Você viu que a Lise acabou de falar agora, que o momento mais marcante é ver as crianças entenderem a importância de Cristo, quem é Cristo, né, e o propósito maior das nossas vidas, que é glorificar o nome de Deus, desde pequenininho. Não é lindo, gente? Eu quero saber de você que está assistindo, se você também está gostando tanto quanto eu, e manda aí que o Pedro está ali de olho no chat para ler seus comentários. Ó, a Glaucinha está aqui com a gente também, conhece muito bem a Lise. Ai, que mandou demais. um bom dia. A Débora contou a história de Davi, né? Falou que dá aula para as crianças e não falou, claro, a parte da cabeça cortada para as criancinhas mais novas, mas que essa é a história preferida deles. A Cíntia Toledo colocou: Lise é um exemplo vivo de uma mãe que educa o Rafael nos caminhos do Senhor. Nunca vi uma criança de 2 anos cantar os versículos. Eu podia ter pegado um vídeo, né, para passar aqui. Não é verdade. A Adriano colocou: esse é um ministério especial, oportunidade única de servir e fazer parte na formação dessas crianças para vidas. E a Edir colocou: exatamente, só pode dar e ensinar quem tem para dar e ensinar. E o Leonardo Paulucci também mandou um bom dia, que a graça do Senhor seja com vocês, Deus abençoe esse ministério das crianças, né, do EBD. E é isso. Continue participando, aproveita e compartilha que ainda tem muito papo ainda para acontecer, né? Sim, claro. E, Lise, uma das coisas que você falou foi sobre os cursos, que tem muito material e muitos cursos. Eu queria que você falasse um pouco do material, como que ele é feito, como que é preparado e os cursos que tem também. Hoje o nosso material aqui em Pinheiros é escrito pela nossa coordenação, né? A nossa coordenação escreve, o Seminário Estaléu junto com a nossa coordenação, e a gente tem um material nosso que é próprio. A gente está ensinando a Bíblia em 2 anos, né? Um primeiro ano o Antigo Testamento, num segundo ano o Novo Testamento, né? Todas as salas veem a mesma coisa, e é o que você disse, é cristocêntrica, né? Então, porque a Bíblia é a história de Jesus, desde Gênesis até o Apocalipse. E é isso que a gente está ensinando para as crianças, né? Não são histórias separadas, né? Tudo tem um link, né? Então, é isso que a gente está ensinando para as crianças e mostrando para elas isso. Existem inúmeros materiais, né? A gente usou por muitos anos da cultura cristã, é um material excelente. Tem o material da Lifeway, é um material também muito bom, mas é um material que você precisa... a gente tem material, vamos voltar um pouquinho. O material da cultura cristã, ele tem o tema, ele tem um estudo para o professor e ele tem a história narrada exatamente como você vai contar para a criança. Olha que legal. Né? Então, assim, quando você está começando, ele é perfeito. Né? É um material que é excelente, porque você, às vezes, não sabe, você vai aprender aquela linguagem. Então, da cultura cristã, ele tem isso. É muito bom. A Lifeway já é diferente. A Lifeway, ela dá os tópicos e você desenvolve a história. O nosso material, ele é bem completo. Primeiro, ele vem um material para o professor, com toda a contextualização, todo o comentário bíblico daquele texto que a gente vai ensinar. Que legal. E depois a gente tem uma parte qual é o objetivo, o que você vai falar para as crianças, o que você pode usar, como você pode usar, mas você cria a história. Né? Você faz a sua história, você só tem ali as diretrizes do que precisa conter na sua aula. Isso precisa ter, isso é importante para eles saberem. E aí você cria, você faz. Você usa um visual que você achar que deve. Eles indicam, e aqui a igreja a gente tem muito material nos nossos recursos pedagógicos, mas nesse momento de pandemia, a gente teve um grande desafio, né, de virar youtuber. Então... Verdade, eu tenho visto muita gente comentar isso, muito bom. Então, mudou um pouco a realidade do que a gente está usando. Então, a gente tem usado muito... Eu, por tá com as crianças de 4 anos hoje, eu uso muitos bonecos, e eu tenho um filho, então eu tenho muitos bonecos em casa, né? Porque tem professor que não tem um filho da idade do meu, então não tem boneco em casa. Sim. Tem que usar a imagem mesmo. Então, a gente usa muito o auxílio do PowerPoint com imagens, usa alguns aplicativos que nos ajudam. Então, assim, hoje... E tem um site que chama Jesus Kids, que eu gosto muito, ele é pago, ele tem algumas imagens gratuitas e que tem muitas imagens legais, que traz a figura bonita, traz uma figura bonita, uma imagem legal, uma imagem interessante para a criança ver. Então, tem algumas imagens que são gratuitas e tem outras que você paga. E o Pinterest,
que está aí Sim, para salvar a sempre nossa gosto. vida. Que você digita lá e aí vem tudo. E aí eu só uso imagem gratuita, né? Então, assim, se você quiser alguma imagem paga, precisa pagar para você colocar, ainda mais que a gente está usando o YouTube e está aberto para qualquer pessoa ter acesso, né? Então, você tem que usar as imagens gratuitas, né? Não dá para a gente usar uma imagem que não é permitida. Ô, Lise, como foi essa virada aí da pandemia, do isolamento para as aulas com as crianças? Como é que está sendo? Agora já deu uma estruturada, mas como é que foi quando virou tudo Imagina. para começar a virar youtuber, professor? Como é que foi? Eu acho que a gente teve que aprender uma coisa nova, né? Porque eu, pelo menos, nunca tinha gravado nada. Só brincadeira, assim, né? De filmar em casa, filmar o Rafa cantando e eu junto, mas filmar uma aula, dar uma aula, foi muito difícil, porque você precisa da troca. Né? Com a criança você troca muito. Então, uma criança de 4 anos, você pergunta, e que cor é essa folha? Né? A folha é verde. Muito bom, a folha é verde. Quem fez a folha verde da árvore? Foi Deus. Então, assim, você tem essa troca. Numa aula online, você pergunta e não vem a resposta. E criança. Isso mesmo, você que respondeu verde, acertou, né? Então, E perde um pouco as respostas Meu engraçadas Deus. também que você vê, né? Exatamente. As crianças elas têm um humor muito característico, né? Que é muito gostoso. A Cíntia, minha mãe, ela falou do Rafael cantar os versículos porque eu tenho uma grande dificuldade com os meus alunos de 4 anos para eles aprenderem o versículo. E com a pandemia, sem estar ali com eles, eu decidi que eu ia colocar música nos versículos. Por isso que ela falou. Então, eu pego um corinho conhecido deles, que cabe a letra aquele versículo dentro da letra e transforma aquela música com a letra daquele versículo. Gente, é uma artista, professora. Porque- Né? Fala sério. Porque eu falei, eles precisam decorar. É na escola dominical, quando você é criança, que a gente decora a maior parte dos versículos. Conforme a gente vai crescendo, a gente não tem mais essa capacidade de decorar. A maioria dos versículos que eu sei de cor, eu sei de criança. E como Né? traz, né? O Espírito Santo usa isso para trazer a mente, né? Depois. é Então, verdade. a gente tem esse momento de decorar o versículo que eu coloquei música, que era o jeito, porque não tenho imagem, não tenho troca, porque a gente, às vezes, põe a imagem, tira uma foto, tira uma imagem, que é, por exemplo, a imagem de Cristo, num versículo que fale Cristo. Você tira e a criança olha, faltou Cristo, e vai decorando assim, mas online você não tem essa troca. Né? Então fica mais complicado. E aí eu decidi musicalizar os versículos. E como foi a reação das crianças? Elas aceitaram? Foi boa? Como que foi a reação? Alguns pais têm essa troca com a gente sente falta da troca com os pais, né? É uma coisa que faz falta para a gente. Mandam, né? A gente pede, manda eles cantando o versículo, manda a foto da atividade que eles fizeram. E aí a gente vê através dessa troca. Tem alunos que me mandam áudios no particular, Tia Lise, estou com saudade, eu consegui, não consegui. Isso é uma delícia. Que demais. A coisa mais gostosa do mundo. Que demais, é muito gostoso ver, né? E todo mundo teve que se reinventar, até as pessoas que trabalham com audiovisual, a gente viu que foi uma revolução, né, para todo mundo. E é muito interessante ver que a EBD, ela continua, né, independente de todas as dificuldades, né? E queria te perguntar isso, quais as dificuldades que tem de ensinar criança? Acho que é um grande desafio, né? Eu acho que você tem que colocar a sua cabeça no mundo da criança, né? Você tem que olhar e entender aquela idade que você está dando aula, né? Então, por exemplo, eu dou aula para 4 anos. O que essa criança de 4 anos é capaz? Até onde eu posso ir com ela? Né? Entender, e aí você trabalhar dentro dessa possibilidade, porque não adianta eu trazer um texto escrito para uma criança de 4 anos. Ela não lê. Né? Então, você tem que trabalhar com aquilo que aquela criança pode. Né? Então, assim, entra no mundo dela e trabalha com ela. Mas a real e maior dificuldade é a carência que a gente tem de casa. Né? Sim. Porque é aquilo que a gente conversou. Eu tenho 50 minutos. E a criança só tem 50 minutos comigo. Eu preciso da ajuda do pai em casa. Do pai perguntar, como é que foi? O que você aprendeu? Foi legal? Ou, como a gente faz aqui em Pinheiros, a gente manda o texto antecipado. O pai prepara o coração do filho para ouvir aquela aula. Né? Então, assim, precisa disso. A gente não consegue sozinho. Essa interação pai e professor e a criança
extremamente importante. Olha, fica a dica aí, né, gente? E isso reflete até na gente, porque o culto, ele é uma resposta da sua intimidade com Deus durante a semana. Você vem, tudo aquilo que você teve com Deus durante a semana, no domingo é dia de adorar e demonstrar publicamente aquela adoração dessa intimidade que você tem com o Senhor todos os dias, né? Isso vai da criança, do adolescente, do jovem, do idoso, do adulto, enfim, de todo mundo. Então, fica a dica aí para cuidar das crianças em casa, né? Alimentar elas em casa, né? Sim, aqui, ó. Isso de decorar versículo é muito da EBD, né, infantil. A Patrícia colocou aqui, ó. Foi na EBD que decorei muitos versículos, era muito divertido decorar, depois receber prêmios e tal. A Cintia também colocou, realmente, os versículos que eu sei de cor, aprendi na EBD. Ó, pedi o pessoal colocar, ó, comenta aí no chat qual versículo que você lembra que você aprendeu na EBD quando era criança e até hoje fica na sua cabeça, que você não esquece de jeito nenhum. A Débora colocou também que o momento marcante com os meninos foi quando o pai dela faleceu e um pequeno de 4 anos, na sua inocência genuína, veio correndo e alegre dizendo que meu pai era muito sortudo porque agora ele iria encontrar Deus. Legal, né? Essa troca com as crianças. Uma coisa que ela tinha ensinado de quem era Deus, né? E num momento muito difícil, né? Vem a criança e fala, seu pai é muito sortudo, com aquela alegria. Imagina o momento mais difícil que ela está vivendo. Vem a criança e fala, seu pai é muito sortudo, agora ele está com Deus sorrindo. Aí você fala, meu Deus do céu. É aquela inocência de falar a realidade, né? E a gente sabe, né? O meu pai faleceu há pouco tempo também e é bem isso mesmo. Ele está no melhor lugar que ele poderia estar, né? Nosso coração sente a saudade, mas a criança sabe que aquilo é importante, né? Está morando com Jesus. O que é melhor do que isso? É verdade, é verdade. Muito bom, Liz, muito bom. Eu não sei se a gente tem um monte de coisa para falar, tem muita coisa, né? Eu acredito que seja o primeiro de muitos aqui, mas eu queria pedir para você, se a gente esqueceu de falar alguma coisa importante, por favor, nos deixe saber e pedir para você também deixar uma mensagem. O que você acha importante falar para quem está nos assistindo agora, deixar para quem está assistindo agora ou vai assistir futuramente também, por favor. Eu queria falar algumas coisas. A primeira é que, assim, quando a gente dá aula para criança, a gente fala da Bíblia, né? A gente precisa falar da verdade. Não dá para romancear a Bíblia, né? Se está ali, é porque a gente tem que saber. A gente precisa adequar para a linguagem da criança, mas precisa falar, porque o que está ali é importante e se está ali porque Deus quis que estivesse ali, né? E eu queria deixar uma mensagem para os pais. Levem seus filhos para a escola dominical. Né? Não tem lugar melhor para o seu filho estar, não tem melhor ensino que você possa dar para o seu filho. Né? A gente quer sempre dar o melhor, a melhor escola, o melhor inglês, a melhor roupa, o melhor brinquedo, mas não tem nada melhor para o seu filho do que estar na casa do Senhor, do que aprender a palavra de Deus. E para nós, professores, eu queria falar aqui para a gente descansar em Deus. Quando a gente se prepara e conhece a história que a gente vai falar, Deus fala através da gente, né? Nós não somos sozinhos, e eu queria deixar um versículo especialmente por conta disso, né? Que é o versículo de 1 Coríntios 3:6, que Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Né? Nós não somos sozinhos, né? Não vai ser ali naquela aula que a criança vai aprender tudo. É no dia a dia, é na aula do domingo que vem, é no ano que vem. Né? Então, confia e descansa em Deus. Que mensagem especial, Liz. Quero agradecer muito, porque falou muito ao meu coração e eu espero que tenha falado ao seu também. E faz o seguinte, depois esse vídeo vai subir separado só desse programa aqui, manda para alguém que tenha criança. Se tocar o seu coração, se vier alguém na sua mente agora, manda. Esse recado é importante, esse recado é de Deus e vai fazer diferença. Às vezes, o ensinamento cristão muda a conduta da vida de uma pessoa, um ser humano, que vai fazer diferença para Deus, aí glorificar e levar a palavra para Deus. Então, depois manda esse link para alguém, diz para alguém se inscrever lá no canal e manda para alguém. Liz, muito obrigada. Que agradeço. É muito bom estar com você, as crianças que são felizes. Muito obrigada. E que seja o primeiro de muitos. A dica de leitura de toda semana, como nós estamos falando de EBD, Escola Bíblica Dominical, que é um especial porque no terceiro domingo de setembro é comemorado o Dia Nacional da EBD. Então, essa semana toda estamos falando de EBD para todas as idades e hoje, em especial, para as crianças. Se é a dica de Bíblia, de livro de Bíblia, hoje, como o Pedro diz, é a melhor dica, né, para a vida, é a dica da Bíblia, Recursos para Ministério com Crianças. Olha só, a Bíblia de Recursos para o Ministério de Crianças é um importante instrumento para
instruir as crianças, os pais, professores da escola bíblica dominical e também os líderes do departamento infantil. Você encontrará na Bíblia de Recursos para o Ministério de Crianças uma ferramenta dinâmica e eficiente para direcionar as crianças a um relacionamento importante com Deus. E ela ainda vai deixar você preparado para divulgar o poder da palavra de Deus e a mensagem da cruz e a salvação aos pequeninos de uma forma que elas entenderão. Essa Bíblia, ela conta com mais de 100 esboços de lições bíblicas, também índice por assunto, pesquisa visual da Bíblia para criança, isso é importante, né? Artigos que aperfeiçoarão o professor e estudos para usar com as crianças. Também concordâncias bíblicas, que é importante, né? Tudo isso na linguagem da criança, gente. Auxílios de estudos, mapas, tabelas especiais que funcionam como uma verdadeira biblioteca e tudo isso em um único volume. E fica aqui, então, a dica da Bíblia de leitura para as crianças, para ensinamento, professor, pai, líder de crianças. Indica, gente. Indica na sua igreja, indica para os seus amigos, para o seu grupo de estudo, para quem tem filhos, tá bom? Nossa dica de hoje, valiosa para você. Posso dar uma dica também? Pode. Queria dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo, para as crianças acompanhar o Pinheirinhos TV. Muito bom. Está sendo feito com tanto carinho, com tanta dedicação e está muito legal, a gente se diverte aqui. É programa para criança, mas todo mundo assiste aqui, dá risada. Então, ó, deu dica de leitura, estou dando uma dica aqui de programação. Você entra aqui, tem um monte que já está disponível no canal e também passa todo dia ao vivo. Todo dia tem um episódio novo, gente. Todo dia tem um episódio novo, com conteúdo totalmente novo, exclusivo. Então você tem que ficar ligadinho junto com seus filhos para ser uma bênção esse programa para vocês. É verdade, é muito bom. E posso falar, se a gente se diverte, né, Pedro, o que dirá as crianças? Então, indica mesmo. E aqui é muito bom ter você com a gente acompanhando o Manhã IPP, porque aqui é muita dica e muito conteúdo que vai edificar a sua vida. E falando em conteúdo que vai edificar a sua vida, vamos lá para notícias que você vai gostar, eu tenho certeza. Olha só, o diretor Mel Gibson, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome, que surpreendeu o mundo com o filme A Paixão de Cristo no ano de 2004, está preparando o seu retorno com uma sequência histórica bíblica. É isso mesmo. Segundo o ator Jim Caviezel, que viveu Jesus Cristo, o projeto deverá se tornar o maior filme da história. Ele declarou ao USA Today, que apesar de não poder revelar algumas coisas sobre a sequência, a expectativa em torno da produção são as melhores. Afirma que será um ótimo filme e que todos devem assisti-lo quando houver o lançamento, que ainda não tem data definida. Olha só o que ele falou, tem algumas coisas que eu não posso dizer que chocarão a audiência. É ótimo, fiquem ligados. Não vou dizer onde Gibson vai com este filme, mas posso revelar que o filme será o maior da história, disse o ator. Olha aí, durante uma entrevista, ao pastor, né, o Greg Laurie, o diretor Mel Gibson disse que a sequência não receberá o nome de A Paixão de Cristo 2, mas sim a ressurreição. O filme trata de um assunto muito delicado e nós não queremos apenas fazer uma apresentação simples da Bíblia. Vamos mostrar de uma maneira diferente o que aconteceu, afirmou Mel Gibson. E Mel Gibson convidou o roteirista Randall Wallace, indicado ao Oscar, para ajudar na sequência, o que deverá garantir uma boa continuação. Gibson afirmou que convidou o roteirista Randall Wallace, indicado ao Oscar, para ajudar na sequência, para explorar significados mais profundos da história. E Wallace está à altura da tarefa. Ele é um escritor brilhante e o grande diretor, ele dirigiu também os filmes O Céu é de Verdade e outros grandes filmes. Então, fique ligado quando sair esse filme aí para nós. Estou curiosa, a gente tem que assumir. A fonte dessas informações, dessa notícia, é o site gospelprime.com.br. Gostou, Pedro? Eu gostei. Se você já quiser ter um spoiler do filme, já pode ler a Bíblia. Se eles utilizarem ela, né? O filme é bom, mas eu prefiro o livro. Então você pode continuar lá, já dar uma lidinha que você vai saber tudo o que aconteceu. E se fizeram algo que não está lá dentro, você vai falar, ó, no livro tem isso, no filme não tem.
Então, é uma brincadeira, né? Você falou do Mel Gibson, eu lembrei uma notícia que dá pra gente trazer essa semana. Teve uma mulher que começou a vender mel com o nome Mel Gibson. E aí ela foi processada, até deu um maior rolo na justiça, porque ela foi vender mel e estourou na internet. Então, uma notícia pra gente já pensar nessa semana. Mas sobre o filme, o livro também é muito melhor. Então, mas assista também o filme porque a gente dá um apoio no cinema, né? Pedro, você tem razão em falar de ler a Bíblia. Eu gostei demais. Esse Pedro sempre faz eu rir. Olha só, mas tem toda a razão de falar de ler a Bíblia. E falando em ler a Bíblia, a segunda notícia que nós trouxemos para você é sobre pessoas iletradas que podem ouvir a palavra e compartilhar sobre Jesus com as outras. Essa notícia sobre cristãos indianos que receberam 3.000 Bíblias digitais. Olha isso, gente, que coisa linda. Além de poderem ouvir as escrituras, os usuários podem ver filmes e testemunhos nas Bíblias digitais. Domingo é o Dia Nacional, né, da Escola Dominical, como eu já falei aqui, quando milhares de cristãos no país se reúnem para estudar a Bíblia e aprender a viver conforme a vontade do Senhor. E em países onde há perseguição, no caso da Índia, né, perseguição religiosa, o ensino da palavra muitas vezes é proibido e os cristãos não têm acesso à Bíblia. E na Índia, onde, né, como eu falei, tem essa presença do extremismo hindu, é importante manter a discrição na hora de ler as escrituras, ainda mais no caso de um recém-convertido, né? Então, há situações que as pessoas não são alfabetizadas e dependem de outras para ter acesso aos ensinamentos de Jesus. Olha que triste, gente. Mas tem uma solução. Jesus sempre se revela, né? Porém, uma dessas maneiras de solucionar esses dois problemas é disponibilizar a Bíblia digital, né, com o apoio dos irmãos, das irmãs ao redor do mundo. E o Portas Abertas, eu acho que você já ouviu falar, né, distribuiu 3.000 dispositivos que podem ser instalados em aparelhos celulares, como celulares ou outros aparelhos, né, e o pastor Srikant viaja, esse nome ele é um nome suposto, tá? Ele viaja pelas aldeias levando a palavra de Deus. E em muitos locais não há eletricidade, mas com a Bíblia digital ficou muito mais prático de compartilhar as escrituras, né? Principalmente com os familiares analfabetos. E além disso, enquanto viaja, ele falou o seguinte: enquanto viajo de bicicleta de um povoado para o outro, posso ouvir a palavra de Deus completa. Estou muito grato por vocês trazerem essa iniciativa para a minha comunidade. Que o Senhor sempre abençoe o ministério de vocês, finalizou o pastor. A fonte dessas informações é o site jmnoticia.com.br. Muito bom, Portas Abertas. Nossas orações estão sempre com vocês, porque nós acompanhamos, sabemos o trabalho de vocês. E muito obrigada por essas 3.000 Bíblias digitais para o povo indiano. Falando em Portas Abertas, como já tudo se conecta aqui. Deus é Temos bom. o nosso Stories que Edificam, que o pessoal tá postando no Instagram, que vale a pena. Tem muita coisa que não vale a pena, mas a gente traz o que vale a pena, nossos stories que edificam, que você pode entrar lá no dia e ficar meditando, descobrindo alguma coisa nova na palavra de Deus. O Stories que Edificam de hoje é da Missão Portas Abertas. Pedi para colocar aí na tela. Perguntaram como é a situação dos nossos irmãos que estão lá na Arábia Saudita, né? E aí eles responderam: a maioria dos cristãos na Arábia Saudita são expatriados ou migrantes que vivem e trabalham temporariamente no país. Boa parte dos cristãos expatriados vem de países de baixa e média renda, como na Índia, Filipinas e países da África, mas também alguns no Ocidente. Além de serem explorados e mal pagos, os trabalhadores migrantes asiáticos e africanos são regularmente expostos a abusos verbais e físicos por causa da etnia e baixo status, mas a fé cristã também está incluída nisso. Então, o trabalho da Missão Portas Abertas é muito abençoado. Eles vão fazer uma live também esse fim de semana para angariar recursos também para os irmãos que estão nesses países totalmente hostis ao Evangelho. Ou na sexta-feira, o Direto ao Ponto vai ser com o secretário do Portas Abertas, vai falar sobre a realidade da igreja perseguida. Então, essa semana você tem que estar aqui ligadinho com a gente, a sexta-feira, às 8 horas. E segue lá eles no Instagram para saber um pouquinho mais, tem essas perguntas, essas respostas. Porque muita gente tem curiosidade de saber como é que está a situação dos irmãos nos países e não tem tantas fontes confiáveis. Mas o Portas Abertas é uma missão totalmente séria e abençoada, e você pode seguir lá. Então, eu garanto que você não vai se arrepender e vai edificar muito o seu dia.
É verdade. Portas abertas, nosso carinho, nosso agradecimento a vocês. E tem muito mais. Manhã IPP aqui para você, cheio de informações, cheio de interatividade. Manda aí seu comentário para ver o que você está achando. E tem mais dica. E agora é a dica de música que toca na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Se você não baixou o aplicativo ainda, baixa aí que você pode ouvir. É gratuito pelo Google Play ou Apple Store. E a gente transmite, inclusive esse programa está sendo transmitido ao vivo lá. Às vezes não dá para assistir, você pode ficar ouvindo. Então, baixa aí. E a dica de música de hoje, que toca lá na Rádio Pinheiros, é a música Verei, do Felipe Valente, que fala assim, separamos um trechinho. Verei tudo que um dia ouvi, contos que sempre li, sim, eu verei. Verei tudo que um dia fiz, laços que não desfiz, sim, eu verei. Verei tudo que eu sei e tudo que não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou o prazer de crer sem ver. Verei gente que me feriu e não me acudiu quando eu chorei. Verei vivo quem eu sepultei. Gente para quem cantei. Ah, eu verei, verei. Eu verei tudo que eu sei e tudo que eu não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou o prazer de crer sem ver. Dica de música, você está vendo aí o Felipe Parente cantando, esse é um trecho do clipe também, e essa é a música que chama Verei. Linda música para refletir e linda música que nós separamos com carinho, que fica a dica para você aí da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Espero que você curte. Reforçando que temos manhãs IPP falando sobre música, sobre adoração, na adoração com o Estênio, música com o Fábio Sampaio. Você que já curte uma música, curte ouvir a Rádio Pinheiros, vai aqui e vê tudo que está no nosso playlist do Manhã IPP. E agora, para você ficar mais informado ainda, para você ter aquele papo para iniciar o seu dia com sua família, ou você que já voltou ao trabalho, comercial, vocês sabiam que está sendo mais procurado, você sabia de tal coisa, ou para você procurar e saber um pouco melhor, temos o nosso Dá um Google, que nós pegamos as notícias que estão sendo repetidas, ou as tendências, os termos que estão sendo toda vez procurados no Google, as últimas 24 horas, o que está em alta. Mas antes de tudo, o que está mais em alta ainda é a nossa queridíssima vinheta. Podia pedir para rodar a melhor vinheta já produzida, por favor? Dá um Google então. Para começar, o Dá um Google que o pessoal procurou ontem, muito. E aí depois que eu fui entender porque tinha algumas postagens. O Dia dos Filhos, ontem foi Dia dos Filhos, dia 23/9, nem sabia que existia Dia dos Filhos, mas ontem foi o Dia dos Filhos, você que já pega, aproveita e leva o seu filho para a EBD, se ele é criança, leva para a EBD das crianças, se ele é adolescente, leva para a EBD dos adolescentes, se ele é jovem, fala para ele ir para a EBD do jovem, né? Então, conversamos sobre tudo isso aqui nessa semana, Dia dos Filhos, agora comecei a entender algumas postagens que eu vi, então você já aproveita hoje, dá um abraço no seu filho, e parabeniza ele pelo Dia dos Filhos, e já aproveita, manda ele lavar a louça, arrumar um quarto. Então, esse foi das mais procuradas lá. O Dia dos Filhos, que foi ontem. Além disso, o pessoal procurou consulta à restituição. Por que o pessoal procurou consulta à restituição? Por conta do imposto de renda, imposto de renda que sempre gera muitas dúvidas, muitas pesquisas. O imposto de renda de 2020 liberou a consulta do último lote de restituição. O último lote, vai lá, consulta, vê se você teve restituição. 3,9 milhões de contribuintes vão receber cerca de 4,3 bilhões de reais. Então, algo para você ficar ligadinho. Essa semana foi também semana do contador, que eu até brinquei. É você que pede ajuda do imposto de renda. Já aproveita, para de ficar atazanando a vida do seu amigo contador e pesquisa no Google e aparece aqui no nosso Dá um Google. Além disso, o que sempre é procurado bastante durante esses tempos é sobre a Libertadores no Sistema Brasileiro de Televisão, no SBT. Então está gerando muitas piadas, muitas visualizações também. Futebol sempre leva o pessoal a pesquisar, então isso está em tendência também. Como é que eu faço para assistir? Que horas que vai ser? Além disso, esporte. O que todo mundo pesquisou, que está cada vez mais crescendo no Brasil e cada vez mais sendo procurado no Google, é sobre basquete, sobre NBA. E todo mundo procurou sobre o Miami Heat. Por quê? Ontem teve o jogo do Miami Heat contra o Boston Celtics e o Miami venceu com a atuação lá do novato que mandou muito bem. Você quer saber um pouquinho mais, vai lá e pesquisa
Você que não assiste, comece a assistir que é legal. Você que assiste, procura lá no Google, aparece aqui no nosso Dá um Google. E por último, parece que o pessoal sempre gosta disso, né? Esporte, saber sobre dinheiro, sobre imposto de renda, dias especiais e tecnologia. Games. Falando em crianças hoje, games cada vez mais elas gostam. O termo repetido foi Epic Games. Por quê? Essa desenvolvedora aí de games aí começou a liberar alguns jogos, fez umas fusões com outros jogos e liberou, fez uma fusão lá, fez um crossover com Fortnite. O seu filho deve saber disso, hein? Rocket League. E aí liberou o Rocket League de graça para baixar. Então você não precisa gastar dinheiro porque agora está de graça. Provavelmente seu filho sabe disso. Já aproveita, juntando todas as notícias de hoje. Pesquisa essa sua restituição, dá um parabéns pro seu filho, pergunta sobre o Fortnite aí, o Rocket League, e já dá um abraço nele e vai assistir junto quando voltar no estádio um esporte. Já juntei todas as notícias, nada a ver, mas é isso. Nossa, muito bom, Pedro, muito bom, gostei demais, demais. Eu sou suspeito porque eu gosto desse quadro do Dá um Google. Eu gosto de tudo aqui no Manhã PP. Olha só, gente, falando em dicas, né? Você pode aí, como o Pedro falou, tem vários assuntos para você tratar e tem um assunto que está muito em alta também, que é durante todo esse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o setembro em que a gente incentiva muito a prevenção ao suicídio. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pensando nisso, se preocupa muito, temos muito conteúdo em relação a isso, criou, pensando em prevenir suicídios, um site chamado suavidaimporta.org. Então, eu quero divulgar para você poder passar, está aparecendo aí na sua tela, né? Tá muito bonito o site com conteúdo, está aparecendo aí, tem muito conteúdo com Hernandes Dias Lopes, Reverendo Arival, Helenivação, tem muito conteúdo que vai poder ajudar as pessoas que estão, às vezes, né, muito tristes. Se você identificar traços e ensina como você identificar se a pessoa está pensando em suicídio, como você agir quando conhece alguém. Tem muito conteúdo, como está aparecendo aí, tem conteúdo do estresse, depressão, que às vezes também leva ao suicídio. Então, assim, dá para se preparar, dá para ajudar, dá para ser um instrumento nas mãos do Senhor para ajudar a salvar vidas. É Jesus que salva, mas nós podemos ser usados, você viu aí? Então, fica a dica do site suavidaimporta.org. Indica, publica, divulga. A gente fez com muito carinho para que Deus possa chegar nessas vidas e mostrar que Ele já morreu no nosso lugar, né? Tipo, não precisamos, né, passar por isso. É isso mesmo. E, além de tudo, o site ficou muito bonito. E não é só para setembro, não. Vai divulgando sempre, porque isso é um problema que está cada vez maior, cada vez mais conhecido. Mas você tem que divulgar e passar, porque quem sabe você não pode estar ajudando alguém, né? E uma ótima ideia essa aí. Boa ideia, boa ideia. Mas melhor ideia ainda é a nossa... Não a melhor ideia ainda, mas é melhor você saber dessa ideia assim, que a Mari vai passar para a gente. Mari, qual que é a boa ideia de hoje? Você sente que precisa de um período mais qualitativo de oração? Talvez se você tivesse um pouquinho mais de privacidade ou um cantinho para isso, seria melhor, não seria? Então, essa é uma boa ideia de hoje. Talvez você tenha um pequeno cômodo em casa que seja de guardar umas baguncinhas. Ou não tenha um quartinho, mas tenha um cantinho que dá para deixar mais reservado. Enfim, a ideia de hoje é: pense um espaço que seja um seu canto de oração. Adapte ao seu gosto, coloque colchonete ou uma poltrona, almofadas ou até mesmo no chão da varanda. Qualquer lugar pode se tornar seu refúgio de oração. Passe aí na sua casa e me conte como tem sido se aproximar de Deus no seu cantinho pessoal. Muito legal, Mari, maravilhoso. Ótima ideia, pegar um canto, né, para orar, ter o seu momento com Deus, ter um cantinho de oração para orar também com os irmãos. Muito legal, uma ótima ideia, não tem ideia melhor do que essa. Tem até o filme O Quarto de Guerra, né, que tem o canto de oração, é o quarto de guerra dela, muito bom, né? Eu sou suspeito de falar, porque você chegar e ter o seu momento particular com Deus, a Bíblia fala muito disso, então, boa ideia, Mari, gostei, fica bom aí a gente compartilhar isso. E falando em compartilhar, Pedro, tem mais participações? Isso, ó, o pessoal falou, aleluia, que voltou o áudio.
O Leonardo falou, verdade. E que demais, a Débora achou legal a iniciativa lá do filme. O Leonardo também falou que maravilha. Perguntou se vai ser o filme relato de algum evangelho. Pelo que a gente vê aí por cima, vai ser o pós, né? Segundo a ressurreição de Cristo aí, mas não temos mais informações, mas é um negócio sempre bom ficar. Mas a gente vai trazendo aqui informação trazendo. sempre para você, com certeza. É verdade. E quem está de aniversário hoje, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Luciana Canamori e o Renato Moreira dos Santos, também o Rodrigo Ruediger e o Moacir Oliveira Júnior. Feliz aniversário, gente, que Deus abençoe muito o seu dia, o seu ano que está começando. Louvado seja Deus por esse ano que passou, né, por tudo que Ele cuidou de você, que Ele protegeu, e que seja um ano cheio de novidades de vida, que sejam muitos, para a glória do Senhor. Receba aqui o nosso carinho, nosso abraço nesse dia tão especial. E também você que está em casa, né, que está de aniversário e não é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, receba também o nosso abraço, nossos desejos das bênçãos do Senhor na sua vida e que você seja muito feliz para a glória de Deus. Feliz na alegria, na tristeza, em todos os sentidos, seja feliz, alegre, né, com a presença do Senhor em sua vida. Feliz aniversário. É isso. Por hoje é só, mas se Deus quiser, estamos de volta aqui, vamos falar com o pastor Arival, que é sempre que demais, muito bom. Vai ser muito legal. Já falar sobre panorama bíblico, sobre EBD, qual que é a importância. A palavra do nosso pastor aqui, que sempre frisa a importância da EBD, então vai ser um papo muito legal. Queria reforçar que todos os nossos conteúdos, todos os Manhãs PPG que já tiveram, estão disponíveis aqui no YouTube. Tem mais de 50 programas lá na playlist Manhã IPP. Então tem temas diversos, você pode entrar, ver. E você que nos acompanha até aqui até o final, aproveita e compartilha. Conta para os seus amigos, assim, ó, eu gostei disso aqui, olha isso aqui, vai lá, compartilha, que é muito bom, é muito legal para a gente também, né? É verdade, passa muito rápido, gente, mas é muito bom estar com você todo dia de manhã aqui e compartilhar esse conteúdo. Compartilha, que nem o Pedro falou, e amanhã a gente está de volta com o nosso pastor Arival. Fiquem com Deus, à tarde tem mais um programa ao vivo para você, pode acompanhar aqui pelo YouTube ou pela Rádio Pinheiros. Aconselhamento bíblico hoje e amanhã capelania, enfim, a gente vai falando aqui, mas vamos dar um passo de cada vez, né? Continua assistindo aí. Amanhã a gente está aqui de novo. Deus quiser. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.